Ela, Sofia Mendonça, apertava R$ 2.000 no sutiã, sob o vestido vermelho de alças finas, enquanto atravessava a tempestade paulistana com uma mala e um coração partido. Em um único dia, perdera tudo: o emprego na livraria por uma acusação injusta e o apartamento que a prima vendera sem aviso. Ele, Matheus Drummond, o bilionário mais cobiçado de São Paulo, dirigia seu Porsche preto pela noite chuvosa, pensando no avô doente e na promessa que precisava cumprir antes que fosse tarde demais. Frio nos negócios, impenetrável na vida pessoal, precisava de uma solução rápida para um problema complexo. Uma frenagem brusca na Avenida Faria Lima, 2 mundos colidindo sob a chuva impiedosa. Um contrato de R$ 500 mil por 6 meses de farsa. Um acordo comercial que nenhum coração foi capaz de interpretar corretamente. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O cheiro de livros novos ainda impregnava as roupas de Sofia Mendonça, enquanto a chuva castigava impiedosamente os vidros da livraria Páginas Douradas. Ela passava os dedos sobre a última edição que havia catalogado. A textura do papel couché sob sua pele era um pequeno prazer que sempre apreciava. Por um momento, permitiu-se fechar os olhos e inspirar aquele aroma que sempre a confortara desde criança, quando sua mãe a levava às pequenas livrarias de Petrópolis. Esse momento de paz foi brutalmente interrompido pelo toque pesado da mão do Sr. Augusto em seu ombro. «Sofia, precisamos conversar», disse ele, sua voz normalmente calorosa, agora carregada de desconforto. «No escritório, por favor». O coração dela acelerou, batendo contra as costelas como um animal assustado. O escritório significava problemas. Sempre significava. Enquanto seguia seu chefe pelo corredor estreito entre as estantes, sentiu o peso do olhar de Vanessa sobre si. Os lábios da colega curvados em um sorriso mal disfarçado. No pequeno escritório, com cheiro de café velho e papel, Sr. Augusto não conseguia encontrar seus olhos. O silêncio pesava no ar como uma presença física entre eles, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva contra a janela estreita. «Roubo de mercadoria», disse ele finalmente, as palavras caindo como pedras. «As câmeras não pegaram, mas Vanessa viu você escondendo livros na bolsa». O sangue de Sofia congelou em suas veias. A injustiça da acusação queimava como ácido. «Sr. Augusto, isso não é verdade. Eu nunca...» Ele ergueu a mão interrompendo-a. «Sinto muito, Sofia. Foram 3 exemplares de primeira edição. Vanessa até anotou os títulos. As palavras de defesa de Sofia ficaram presas em sua garganta quando viu Vanessa na porta, seu sorriso triunfante mal disfarçado. A vingança por Sofia ter sido promovida em seu lugar estava completa. 30 minutos depois, Sofia Mendonça estava na calçada, o último contra-cheque amassado no bolso da calça jeans e uma caixa de papelão nos braços, a chuva misturando-se às lágrimas quentes que escorriam por seu rosto. O frio penetrava através de sua fina blusa, fazendo-a tremer enquanto tentava equilibrar a caixa e um guarda-chuva quebrado. «Pelo menos tenho para onde voltar», murmurou para si mesma, tentando encontrar um fio de esperança enquanto apertava o passo em direção ao apartamento que dividia com sua prima Lívia no Itaim Bibi. O cheiro familiar de comida caseira que normalmente preenchia o corredor do pequeno prédio estava ausente, substituído pelo odor de tinta fresca e produtos de limpeza. O coração de Sofia acelerou quando notou a placa de vendido no portão. Seus passos ecoaram nas escadas enquanto subia de 2 em 2 degraus, a água de sua roupa encharcada deixando um rastro atrás de si.
A porta do apartamento estava escancarada e dentro o barulho de móveis sendo arrastados misturava-se a vozes desconhecidas. O calor familiar do lar tinha sido substituído pelo frio de uma mudança em andamento. «Lívia!» chamou Sofia, sua voz trêmula. Sua prima apareceu, vinda da cozinha, os saltos altos que usava ecoando no piso recém-descoberto após a remoção dos tapetes. Sofia não reconheceu o casaco de couro caríssimo que ela vestia, nem o brilho frio em seus olhos, normalmente calorosos. «Ah, você chegou mais cedo», observou Lívia, verificando seu relógio com impaciência. «Eu ia te mandar uma mensagem». O perfume caro de Lívia chegou até Sofia antes mesmo de sua prima. Um aroma floral agressivo que nunca combinara com ela, mas que agora parecia apropriado à estranha diante de si. «O que está acontecendo?» Sofia perguntou, embora já soubesse a resposta, sentindo o gosto amargo da traição na língua. «Vendi o apartamento», respondeu Lívia secamente. «Consegui um preço excelente». O som da chuva intensificou-se lá fora, como se acompanhasse o desmoronamento da vida de Sofia. As paredes do pequeno apartamento, antes decoradas com fotos de família e memórias, agora estavam nuas, revelando manchas mais claras onde os quadros haviam ficado. «Como assim? Mas onde vamos morar?» A voz de Sofia soava estranha aos seus próprios ouvidos, tremendo ligeiramente. A risada de Lívia ecoou pelo espaço vazio, um som que Sofia jamais tinha ouvido antes, cortante como vidro quebrado. «Nós? Eu estou me mudando para um duplex na Vila Nova Conceição». Seu perfume intensificou-se quando ela se aproximou, os saltos marcando cada passo como uma sentença. «Quanto a você?» Ela lançou uma mala vazia aos pés de Sofia, o baque surdo ecoando no apartamento semivazio. «Você tem até hoje à noite». «Mas, Lívia, este apartamento era da nossa avó. Ela deixou para nós duas». Os olhos de Lívia endureceram, a familiaridade neles completamente ausente. «Não, Sofia, vovó deixou para mim com a condição de que eu te acolhesse por um tempo». Ela enfatizou as palavras como se saboreasse cada sílaba. Um tempo foram as palavras dela. 5 anos já é o suficiente para carregar um estorvo. A palavra estorvo atingiu Sofia como um tapa físico. Os olhares curiosos dos carregadores pesavam sobre ela. O silêncio súbito na sala amplificando sua humilhação. O cheiro de café fresco que algum dos homens trazia em um copo descartável parecia uma zombaria cruel, um conforto caseiro em meio ao desabamento de seu mundo. Com as mãos trêmulas, Sofia encheu a única mala com o máximo de roupas que conseguiu. Cada peça carregava memórias. O suéter que a avó havia tricotado, a camisa que usara em sua primeira entrevista de emprego. Teve que deixar para trás seus livros, suas fotografias, as pequenas lembranças que havia coletado ao longo de seus 28 anos. Quando fechou a mala, o céu já havia escurecido e a tempestade rugia lá fora como um animal enfurecido. O vento uivava pelas frestas da janela, trazendo consigo o cheiro pungente de asfalto molhado e escapamentos. «Tempo esgotado!» anunciou Lívia da porta, o tilintar das chaves em sua mão como um sino fúnebre. «O novo proprietário assume amanhã cedo». Sofia engoliu o choro, ergueu o queixo e agarrou a alça da mala pesada. Ao passar por Lívia, captou um traço de hesitação em seus olhos. Talvez culpa, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. A chuva recebeu Sofia como uma velha amiga, colando suas roupas ao corpo, enquanto ela caminhava sem rumo pelas ruas de São Paulo. Cada passo esguichava a água de seus sapatos já encharcados. A fome começava a roer seu estômago. Não havia comido nada desde o almoço rápido na livraria, horas atrás. Seu celular, com bateria quase no fim,
Mostrava quase 11 da noite. Os hotéis baratos do centro estariam todos lotados, e seu dinheiro, pouco mais de R$ 2.000 em economias, não duraria mais que alguns dias. A Avenida Brigadeiro Faria Lima reluzia sob a chuva. Os faróis dos carros criando trilhas de luz no asfalto molhado. Sofia estava completamente ensopada, o frio penetrando até seus ossos, quando tentou atravessar uma rua movimentada. Com a visão embaçada pela chuva e pelas lágrimas, não viu os faróis potentes do Porsche preto que avançava. O som da buzina foi ensurdecedor, perfurando a noite chuvosa. Os pneus cantaram no asfalto molhado, o cheiro de borracha queimada chegando até ela. Sofia congelou, como um animal hipnotizado pelas luzes. O tempo pareceu desacelerar enquanto esperava o impacto. Mas o carro parou a centímetros de seu corpo tremendo. Através do para-brisa embaçado, viu a silhueta imponente do motorista saltar para fora, protegendo-se da chuva com um paletó sobre a cabeça. O aroma intenso de um perfume masculino, notas de sândalo, bergamota e algo indefinivelmente caro, chegou até ela antes mesmo das palavras dele. "Você está louca?" A voz masculina, grave e autoritária, cortou o barulho da tempestade. Podia ter morrido. Sofia tentou responder, mas suas pernas cederam. O mundo ao seu redor começou a girar e escurecer nas bordas. Os sons da chuva e do trânsito pareceram distantes, como se estivesse submersa. A última sensação que registrou foi a de braços fortes, assegurando antes que atingisse o asfalto encharcado e aquele perfume envolvente, misturando-se ao cheiro da tempestade. O toque dos lençóis contra sua pele foi a primeira coisa que Sofia percebeu ao despertar. Macios como nuvens, com um aroma suave de lavanda, tão diferente de seus lençóis gastos de algodão. E, por um instante, imaginou que tudo havia sido um pesadelo. A demissão, a expulsão, a chuva impiedosa. Mas quando seus olhos se abriram completamente, encontraram um teto desconhecido, com um lustre de cristal cintilando suavemente na penumbra. As paredes, em um tom neutro de bege, eram decoradas com quadros abstratos, que certamente custavam mais que seu salário anual. A luz do sol nascente filtrava-se através de janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo que tirou seu fôlego. A cidade se estendia até onde a vista alcançava, os arranha-céus reluzindo como ouro sob a primeira luz da manhã. A suíte presidencial do Hotel Olimpo anunciou uma voz masculina, profunda como veludo áspero. Sofia virou-se rapidamente, sentando-se na cama enorme, puxando o lençol até o queixo quando percebeu que vestia apenas uma camiseta larga, que definitivamente não era sua. Seu olhar encontrou o homem sentado em uma poltrona próxima, alto, com ombros largos evidenciados pelo corte impecável de seu terno cinza, cabelos negros, perfeitamente arrumados, e uma barba por fazer que emoldurava um maxilar definido. Mas foram seus olhos que capturaram completamente a atenção de Sofia. Verdes como jade, intensos e penetrantes, estudando-a com uma mistura de curiosidade e algo que ela não conseguia decifrar. "Quem é você?" perguntou sua voz ainda rouca de sono. "Matheus Drummond", respondeu ele, levantando-se em um movimento fluido. A luz matinal fazia os botões dourados de sua camisa branca brilharem enquanto ele se aproximava da janela. "O homem que quase te atropelou ontem à noite." Os eventos da noite anterior inundaram a memória de Sofia. A chuva, o carro, os faróis cegantes. O cheiro do asfalto molhado parecia ainda pairar em suas narinas. "Me desculpe por isso", murmurou ela, sentindo o rosto queimar de vergonha. "Eu não estava pensando claramente."
Mateus permaneceu de costas para ela, mãos nos bolsos, observando a cidade que despertava. Sua postura era rígida, como se carregasse um peso invisível sobre os ombros largos. Minha governanta trocou suas roupas, informou ele sem se virar. Estavam encharcadas. O médico que examinou você disse que está desidratada e exausta, mas fora isso vai ficar bem. Médico? Sofia sentiu uma pontada de ansiedade. Você chamou um médico? Claro, respondeu ele, virando-se para encará-la como se a pergunta fosse absurda. Você desmaiou na minha frente, no meio de uma tempestade. Sofia sentiu o estômago afundar. Imaginando quanto uma consulta médica particular custaria, dinheiro que certamente não tinha. Como se lesse seus pensamentos, Mateus balançou a cabeça levemente. Não se preocupe com os custos. Considere como meu pedido de desculpas por quase transformá-la em estatística do Detran. Eu que preciso me desculpar, insistiu Sofia. Atravessei sem olhar. Um silêncio pesado pairou entre eles, preenchido apenas pelo som distante do trânsito matinal de São Paulo. Sofia notou uma bandeja de café da manhã sobre uma mesa próxima, frutas frescas cortadas em formas perfeitas, pães artesanais, uma garrafa de suco de laranja recém-espremido e café em uma cafeteira francesa que ainda liberava vapor. Coma, disse Mateus, mais como uma ordem que uma sugestão. Depois precisamos conversar. Enquanto Sofia saciava sua fome, só então percebendo o quanto estava faminta, Mateus retornou à poltrona, concentrando-se em seu celular de última geração. Ocasionalmente, ela captava seu olhar estudando-a com curiosidade contida. Os sabores explodiam em sua boca. As frutas eram perfeitamente maduras. O pão tinha uma crosta crocante que contrastava com o interior macio. A manteiga derretia na língua. Era como se cada sentido estivesse mais aguçado após a noite traumática. Por que estava vagando sozinha na chuva com uma mala? Perguntou Mateus, finalmente guardando o celular. A pergunta direta trouxe Sofia de volta à realidade crua. Ela engoliu o último pedaço de pão, sentindo o nó retornar à sua garganta. Perdi meu emprego e minha casa no mesmo dia, respondeu simplesmente, tentando manter a dignidade. Os olhos verdes de Mateus estreitaram-se ligeiramente, analisando seu rosto. Como? Fui injustamente acusada de roubo na livraria onde trabalhava. Ela respirou fundo, o gosto amargo da injustiça retornando. E minha prima? Com quem eu morava vendeu o apartamento sem me avisar. Algo brilhou nos olhos de Mateus. Uma centelha de reconhecimento, talvez. E para onde você vai agora? Perguntou ele, inclinando-se para a frente, cotovelos apoiados nos joelhos. Não sei, admitiu Sofia, a realidade de sua situação pesando sobre seus ombros. Tenho algumas economias, mas não o suficiente para alugar algo em São Paulo. Talvez eu volte para Petrópolis, onde nasci. Mateus a estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando um quebra-cabeça complexo. O silêncio entre eles tinha uma qualidade quase tangível, carregada de possibilidades não articuladas. Tenho uma proposta para você, Sofia, disse ele finalmente. A maneira como pronunciou seu nome, como se o estivesse experimentando na língua, enviou um arrepio inesperado pela espinha dela. Como sabe meu nome? Sua carteira, explicou ele, fazendo um gesto em direção à bolsa de Sofia sobre uma cadeira. Estava na sua bolsa. Sofia assentiu lentamente, ainda intrigada. Que tipo de proposta? Mateus levantou-se em um movimento fluido, caminhou até sua pasta de couro italiana sobre uma mesa lateral e retirou um envelope grosso. O som do papel deslizando contra papel era o único ruído no quarto,
enquanto ele o estendia para ela. Antes de falar, gostaria que você lesse isso. Com dedos levemente trêmulos, Sofia abriu o envelope. Dentro havia recortes de revistas e jornais, todos sobre Matheus Drummond. As manchetes saltavam aos seus olhos. O bilionário solitário, herdeiro das indústrias Drummond, recusa mais um prêmio de empresário do ano, o solteiro mais cobiçado e inacessível de São Paulo. As fotos mostravam um homem extremamente reservado, sempre de terno, sempre sério, frequentemente desviando o olhar das câmeras. Uma imagem contrastava dramaticamente com as outras. Matheus, mais jovem, entre seus pais sorridentes, todos vestidos de branco, em um iate. A data indicava que a foto tinha quase 15 anos. "Por que está me mostrando isso?" perguntou Sofia, confusa. "Para que entenda o contexto." Matheus caminhou até a janela novamente, ajustando o relógio de ouro em seu pulso, um gesto que Sofia mais tarde aprenderia a ser um sinal de nervosismo. "Meu avô Antônio Drummond, fundador das indústrias Drummond, está doente. Câncer terminal. Os médicos do Hospital São Lucas lhe dão no máximo 6 meses. Sinto muito, murmurou Sofia sinceramente. Antes de morrer, ele tem um único desejo: me ver estabelecido, como ele diz, casado, ou pelo menos noivo. Matheus fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Meu avô é a única família que me resta verdadeiramente. Depois que meus pais morreram, sua voz falhou levemente. E por um instante, Sofia vislumbrou uma vulnerabilidade sob a fachada impecável. Era como enxergar através de uma rachadura em uma armadura. Não posso negar esse último desejo a ele, continuou Matheus, recuperando a compostura. E é aí que você entra. Sofia sentiu seu coração acelerar. Um zumbido leve em seus ouvidos enquanto tentava compreender. Eu preciso de uma noiva, disse ele sem rodeios, as palavras caindo pesadamente no ar entre eles. De mentira. O quarto pareceu girar levemente. Sofia agarrou-se às beiradas do lençol, sentindo a textura suave sob seus dedos, tentando ancorar-se na realidade. Como é que é? Um contrato, explicou Matheus, voltando à pasta e retirando um documento encadernado profissionalmente. 6 meses de falso noivado. Você moraria na minha mansão, me acompanharia em eventos sociais, conheceria meu avô e fingiria estar perdidamente apaixonada por mim. O ar-condicionado zumbia suavemente ao fundo, o único som no quarto enquanto Sofia tentava processar a informação. A proposta era tão surreal que parecia saída de um dos romances que ela vendia na livraria. Em troca, continuou ele, aproximando-se e deslizando o contrato sobre a cama até ela. Você receberia um salário mensal generoso, um lugar para morar e, ao final dos 6 meses, um bônus substancial para recomeçar sua vida onde quiser. Ele ofereceu uma caneta Montblanc, o metal frio contra os dedos de Sofia quando ela a pegou automaticamente. 500 mil reais, disse ele apontando para uma cláusula específica. É o que receberá ao final do contrato, além do salário mensal de 20 mil. Sofia engasgou, o número dançando diante de seus olhos. Era mais dinheiro do que ela sonharia ver em anos de trabalho honesto. Por que eu? Conseguiu finalmente perguntar, sua voz quase um sussurro. Você poderia contratar uma modelo? Uma atriz? Os olhos de Matheus a estudaram intensamente, percorrendo cada detalhe de seu rosto como se memorizando cada traço. Por que você não tem conexões no meu mundo? Respondeu ele finalmente, sua voz mais baixa. Não conhece ninguém que possa desmascarar nossa farsa. E por que há algo em você? Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Uma autenticidade.
Meu avô veria através de uma modelo contratada em um instante. Sofia folheou o contrato, sentindo o papel espesso e caro entre seus dedos. Estava tudo ali, meticulosamente detalhado. Cláusulas de confidencialidade, especificações sobre aparições públicas, eventos sociais, até mesmo regras sobre contato físico. Tudo apresentado como um acordo comercial frio e calculista. Isso é loucura, murmurou ela mais para si mesma que para ele. É negócios, corrigiu Mateus. Para mim, satisfazer o último desejo do meu avô. Para você, segurança financeira que levaria anos para conquistar de outra forma. Sofia levantou os olhos do documento, encontrando o olhar dele. E se eu recusar? O rosto de Mateus permaneceu impassível, mas algo em seus olhos esverdeados o avisou. Então lhe desejo boa sorte. Pago uma semana de estadia neste hotel para você se reorganizar e nossas vidas seguem caminhos separados. Sofia olhou pela janela para o horizonte de arranha-céus de São Paulo, depois para a mala solitária no canto do quarto, tudo o que restara de sua vida anterior. Pensou em Lívia, no apartamento vendido, na humilhação de voltar para sua cidade natal, sem nada além de uma mala de roupas e fracassos. O perfume de Mateus, aquela combinação sofisticada de sândalo e bergamota, pairava no ar entre eles, misturando-se ao aroma do café que esfriava na mesa. Era um cheiro que mais tarde ela associaria a decisões que mudam vidas. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou sua voz mais firme do que esperava. Os lábios de Mateus se curvaram em um quase sorriso. O primeiro que ela vira, uma breve rachadura na fachada controlada. Tenho-os uma coletiva de imprensa em 3 dias, onde planejo anunciar meu noivado, com ou sem você. Sofia respirou fundo, sentindo-se à beira de um precipício, prestes a saltar sem saber o que a aguardava abaixo. Se eu aceitar, disse lentamente. Quero uma cláusula adicional. Uma sobrancelha escura de Mateus arqueou-se em curiosidade. Qual? Quando tudo terminar, quero uma carta de recomendação sua. Sofia manteve seu olhar, sentindo uma onda de confiança inesperada. Seu nome abrirá portas que jamais conseguiria sozinha. Para sua surpresa, um sorriso genuíno iluminou o rosto austero de Mateus, transformando-o completamente. As linhas de preocupação desapareceram momentaneamente e ela vislumbrou o homem que poderia existir por trás da máscara de frieza. Você é mais esperta do que aparenta, Sofia Mendonça. Ele estendeu a mão para selar o acordo, a manga de sua camisa, revelando um relógio que provavelmente custava mais que tudo o que ela já possuíra na vida. Temos um contrato. Então, minha falsa noiva. Sofia estudou aquela mão estendida, forte, com dedos longos e uma leve calosidade que sugeria que ele não era apenas um executivo de escritório. Com o coração disparado, ela apertou a mão de Mateus, surpreendendo-se com o calor e a firmeza daquele toque. Temos um contrato, meu falso noivo. O que Sofia não sabia era que aquele aperto de mãos não selava apenas um acordo de negócios. Era o primeiro passo em uma jornada que transformaria ambos de maneiras que nenhum contrato poderia prever. O aroma intenso de café recém-passado enchia o corredor quando Sofia desceu as escadas de mármore da mansão Drummond, seus dedos deslizando hesitantemente pelo corrimão de madeira polida. 3 dias haviam se passado desde que assinaram o contrato e ainda não conseguia acostumar-se com o luxo que a cercava. A mansão no Morumbi era um mundo à parte, um oásis de privilégio escondido atrás de muros altos e jardins impecavelmente cuidados. O cheiro de flores frescas impregnava cada cômodo, arranjos enormes trocados diariamente
por floristas que chegavam silenciosamente antes do amanhecer. Ao entrar na sala de jantar, Sofia encontrou a mesa posta apenas para uma pessoa. A porcelana fina refletia a luz que entrava pelas janelas altas, o tilintar de talheres de prata ecoando, enquanto Maria, a governanta, colocava uma cesta de pães artesanais ainda quentes no centro da mesa. "Bom dia, senhorita Sofia", cumprimentou Maria com um sorriso caloroso. "O senhor Drummond saiu cedo para a empresa, mas deixou isto para a senhorita." Ela entregou um envelope com o toque da textura do papel caro, o nome de Sofia escrito na frente com uma caligrafia elegante e masculina. Dentro, um cartão simples continha apenas algumas palavras. "Eduarda Villanova chegará às 10 horas. Confie no julgamento dela. MD." Às 10h05, Sofia já entendia por que deveria confiar em Eduarda. A consultora de imagem mais exclusiva de São Paulo era uma força da natureza, pequena, impecavelmente vestida, com cabelos grisalhos cortados em um Chanel perfeito e uma língua afiada como navalha. Não, não e não. A voz estridente de Eduarda ecoou pelo closet gigantesco que agora pertencia a Sofia. O som penetrante fez com que Sofia se encolhesse ligeiramente, enquanto a assistente de Eduarda removia o vestido vermelho que acabara de experimentar. "Este tom de vermelho faz você parecer uma adolescente tentando parecer adulta. Você é a noiva de Matheus Drummond. Pelo amor de Deus, precisamos de sofisticação." O tecido deslizou pela pele de Sofia, a seda fresca substituída por outro material, mais pesado e rico. Quando abriu os olhos para o espelho, uma roupa de um verde profundo, quase esmeralda, a envolvia como uma segunda pele. "Este", declarou Eduarda com satisfação, "é perfeito." Sofia observou seu reflexo, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. O vestido abraçava curvas que não sabia que possuía, destacando sua cintura fina e conferindo-lhe uma elegância que nunca imaginara possível. Seu cabelo, antes sem corte definido, agora caía em ondas suaves até o meio das costas, após um tratamento no salão mais exclusivo da cidade, brilhando sob as luzes do closet. "Combina com os olhos de Matheus", observou Eduarda ajustando a bainha. "A imprensa vai adorar o simbolismo." Sofia sentiu um calor subir pelo pescoço à menção dele. "Onde está o Sr. Drummond, afinal? Não o vejo desde ontem. Provavelmente na sede da empresa ou no Hospital São Lucas, visitando o Sr. Antônio", respondeu Eduarda, fazendo um gesto displicente com a mão, o aroma de seu perfume francês chegando até Sofia. "A coletiva de imprensa é em 2 horas. Ele aparecerá." O perfume de Eduarda, caro e intenso, contrastava com a fragrância mais suave que Sofia havia escolhido da seleção impressionante deixada em seu banheiro. Uma combinação de jasmim e baunilha que lembrava vagamente os produtos que sua mãe usava anos atrás. O nervosismo fez seu estômago embrulhar. A realidade do que estava prestes a fazer começava a pesar. Em apenas algumas horas estaria diante de câmeras, anunciando seu falso noivado para todo o Brasil. O som de passos firmes no corredor interrompeu seus pensamentos. Carlos, o motorista pessoal de Matheus, parou à porta do closet, seu uniforme impecavelmente passado, exalando um leve aroma de lavanda. "Senhorita Sofia", disse ele com uma voz grave e respeitosa. O senhor Drummond pediu para avisá-la que a espera na biblioteca em 15 minutos para uma conversa antes da coletiva. Sofia assentiu, tentando disfarçar a ansiedade que a consumia por dentro. 15 minutos depois, parada diante da imponente porta de madeira maciça da biblioteca, Sofia respirou fundo, sentindo o cheiro reconfortante de livros antigos mesmo antes de entrar. Bateu suavemente.
Entre. Veio a voz grave de Mateus do outro lado. A biblioteca era impressionante. 3 paredes cobertas do chão ao teto, com estantes repletas de volumes raros, alguns claramente antigos e valiosos. A luz dourada da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando partículas de poeira que flutuavam no ar como pequenos diamantes. Mateus estava de costas para a porta, olhando pela janela para os jardins, um copo de uísque na mão, apesar de ser apenas meio-dia. O terno cinza escuro sob medida acentuava a largura de seus ombros. Ao ouvir a porta fechar, virou-se. Sofia sentiu seu olhar percorrê-la dos pés à cabeça, avaliando meticulosamente cada detalhe da transformação. Por um instante fugaz, algo semelhante à admiração brilhou nos olhos verdes dele. Você está... Mateus hesitou procurando a palavra. O aroma de seu uísque, defumado e rico, chegou até Sofia quando ele se aproximou. Adequada? Sofia não pôde deixar de sorrir ironicamente, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Uau, que elogio! Um canto da boca de Mateus se ergueu ligeiramente. Aceitaria deslumbrante? Aceitaria. Não parece mais uma mendiga encharcada? Retrucou ela, o aroma de seu perfume misturando-se ao dele quando ele se aproximou mais um passo. Mateus soltou uma risada breve e genuína, um som surpreendentemente melodioso vindo de um homem normalmente tão contido. Sofia percebeu que nunca o havia ouvido rir antes, e o som causou uma sensação estranha em seu peito. Touché. Ele depositou o copo sobre a mesa, o tilintar do cristal contra a madeira ecoando na sala. Precisamos revisar algumas coisas antes da coletiva. De um bolso interno do paletó, Mateus retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. O som suave da dobradiça, quando ele a abriu, fez o coração de Sofia acelerar. Dentro, um anel que certamente custava mais que tudo o que ela já havia possuído na vida. Uma esmeralda central, cercada por pequenos diamantes em um aro de platina, cintilava sob a luz. Era da minha mãe, disse Mateus, sua voz subitamente mais suave, quase vulnerável. Pensei em comprar outro, mas meu avô reconheceria. Ele deu este anel ao meu pai para que o entregasse à minha mãe. Sofia engoliu em seco, compreendendo o peso simbólico daquele objeto. Tem certeza? É muito pessoal. Posso usar qualquer outro anel. Não, tem que ser este. Mateus tomou sua mão esquerda entre as suas. Sofia notou o contraste. A mão dela, pequena e com dedos finos contra a dele, mais larga e com uma força gentil. Meu avô ficará emocionado ao vê-lo em você. O metal frio do anel contrastava com o calor da mão de Mateus, enviando um arrepio pela espinha de Sofia. O anel encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Por um momento, os dois permaneceram assim, mãos unidas, o olhar de Mateus fixo na joia, como se perdido em memórias de outro tempo. O aroma de seu perfume intensificou-se com a proximidade. A combinação de sândalo e bergamota, agora mesclada com outro aroma mais sutil, algo intrinsecamente masculino que Sofia não conseguia nomear. Como nos conhecemos? Perguntou ela suavemente, quebrando o encanto do momento. Mateus soltou sua mão e recuou um passo, a vulnerabilidade momentânea, desaparecendo por trás da máscara profissional. Diremos que nos conhecemos há 6 meses, em um evento beneficente da Fundação Drummond. Você estava lá representando a livraria onde trabalhava, ajudando na arrecadação de livros para bibliotecas comunitárias. Sofia assentiu, absorvendo a história. E por que mantivemos segredo até agora? Porque eu queria proteger você da imprensa e garantir que nosso relacionamento se desenvolvesse naturalmente, longe dos holofotes.
Mateus consultou o relógio de ouro em seu pulso, o metal brilhando sob a luz dourada da tarde. E quanto à proposta, diremos que aconteceu durante um jantar privado no terraço da mansão, sob as estrelas. Romântico, comentou Sofia, tentando ignorar o quanto aquela ficção elaborada soava perfeita em sua imaginação. Precisamos convencer a todos, respondeu Mateus secamente, especialmente hoje à noite, no jantar com meu avô. Sofia sentiu um frio na barriga, o nervosismo retornando. Vamos conhecê-lo hoje? Sim, a notícia do nosso noivado será levada a ele antes, claro, mas quero que o conheça o quanto antes. Mateus ficou subitamente sério, aproximando-se novamente. O aroma de sua colônia envolveu Sofia quando ele colocou as mãos em seus ombros, o calor de seu toque atravessando o tecido fino do vestido. Sofia, isso é crucial. Meu avô pode parecer frágil fisicamente, mas sua mente continua afiada. Ele perceberia qualquer falsidade. O verde intenso de seus olhos parecia ainda mais destacado com a proximidade. Sofia notou pequenas variações na cor, manchas de âmbar próximo à pupila, sombreado para um verde mais escuro nas bordas, olhos que pareciam ver através de qualquer máscara. Vou dar o meu melhor, prometeu ela, percebendo mais uma vez como aquilo era importante para Mateus. Um leve toque na porta interrompeu o momento. Carlos anunciou que estava na hora de partirem para a coletiva de imprensa. No luxuoso Bentley a caminho do Hotel Excelsior, Sofia mexia nervosamente no anel em seu dedo, sentindo a textura dos diamantes e a forma oval da esmeralda. O couro macio dos bancos exalava um aroma sutil de luxo, enquanto o sistema de som tocava suavemente uma peça clássica que Sofia não reconheceu. E se alguém descobrir? Perguntou ela subitamente, rompendo o silêncio. Ai, se eu não for convincente! Para sua surpresa, Mateus estendeu a mão e ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, um gesto inesperadamente íntimo. Seus dedos roçaram brevemente a pele de sua têmpora, um toque tão leve quanto uma pena, mas que enviou aquele calor por todo o seu corpo. Você será. Quando o carro parou diante do hotel, foram recebidos por uma avalanche de flashes. Sofia sentiu-se momentaneamente cega pela luz intensa, o som das câmeras, um ataque aos seus ouvidos. Mãos suadas, respiração curta, um leve tremor nos joelhos. Seu corpo reagia ao nervosismo com sinais que não conseguia controlar. Mateus desceu primeiro e estendeu a mão para ajudá-la. Quando seus dedos se entrelaçaram, ele se inclinou levemente, sussurrando perto de seu ouvido, seu hálito quente contra sua pele. Lembre-se, você está apaixonada por mim. Eu sou seu mundo agora. A mão firme dele em sua cintura guiou-a, através da multidão, um apoio físico que lhe dava segurança inesperada. Sofia forçou um sorriso, inclinando-se ligeiramente para Mateus, como havia sido instruída, aspirando o aroma reconfortante de sua colônia para acalmar os nervos. Na sala de conferências, dezenas de jornalistas aguardavam. As luzes eram intensas, o ar-condicionado gelado demais, criando um contraste desconfortável com o calor de seu próprio nervosismo. Sofia sentiu uma gota de suor escorrendo por suas costas sob o vestido esmeralda quando se sentou ao lado de Mateus na mesa principal. Agradeço a presença de todos, começou Mateus, sua voz profunda ressoando através dos microfones. Hoje tenho a alegria de apresentar oficialmente Sofia Mendonça, a mulher que em breve se tornará minha esposa. Os flashes intensificaram-se como relâmpagos e as perguntas começaram a ser lançadas de todas as direções, vozes se sobrepondo em um caos calculado. Sr. Drummond, como se conheceram? Há quanto tempo estão juntos? Sofia,
Como é namorar um dos solteiros mais cobiçados do país? Para sua própria surpresa, Sofia respondeu às perguntas com naturalidade crescente, como se estivesse contando uma história que realmente vivera. Falou sobre como a inteligência de Mateus a havia conquistado, sobre sua generosidade com os funcionários, sobre como ele era atencioso quando estavam sozinhos, longe das câmeras. Inventou pequenos momentos, um café da manhã surpresa, uma discussão sobre literatura clássica, uma caminhada ao pôr do sol, detalhes que tornavam a mentira mais palpável. O momento mais tenso veio quando um repórter mais agressivo lançou a pergunta que Sofia mais temia. Senhorita Mendonça, muitos dirão que você está com Mateus Drummond por interesse. O que responde a isso? Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Sofia sentiu Mateus tensionar-se ao seu lado, pronto para intervir, mas ela tocou levemente sua mão sobre a mesa, o calor do contato dando-lhe coragem. Se dinheiro fosse meu interesse, começou ela olhando diretamente para o repórter, sentindo um calor autêntico em suas palavras. Haveria maneiras muito mais fáceis de obtê-lo do que aturar um homem tão teimoso e workaholic como Mateus. Risadas espontâneas percorreram a sala, quebrando a tensão. Até mesmo Mateus sorriu, o canto de seus lábios erguendo-se em apreciação genuína. Mas quando você encontra alguém que enxerga além das suas imperfeições, que te faz sentir como se pudesse conquistar o mundo apenas por acreditar em você, Sofia fez uma pausa, surpreendendo-se com a emoção genuína em sua própria voz. Isso não tem preço, e é por isso que estou com ele. Não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. A resposta silenciou até mesmo o repórter cínico. Sofia sentiu o olhar de Mateus sobre seu perfil intenso, como um toque físico. Quando a coletiva terminou, os fotógrafos pediram que posassem juntos. Mateus passou o braço pela cintura de Sofia, seus dedos firmes contra a curva de sua cintura. Para sua completa surpresa, ele inclinou-se e beijou suavemente sua têmpora. Seus lábios quentes contra sua pele, enquanto murmurava: impressionante. O contato inesperado enviou uma onda de calor pelo corpo de Sofia, começando no ponto exato onde os lábios dele tocaram sua pele e espalhando-se como fogo suave. Ela teve que lembrar a si mesma que aquilo era apenas uma atuação, apenas mais uma cena no teatro elaborado que haviam criado. De volta ao carro, o silêncio entre eles tinha uma qualidade diferente. Menos tenso, mais contemplativo. O aroma da colônia de Mateus preenchia o espaço confinado, misturando-se ao perfume floral de Sofia. Você foi surpreendente lá dentro, disse ele finalmente, seu olhar encontrando o dela no espaço íntimo do banco traseiro. Sofia brincou com o anel em seu dedo, sentindo a textura dos diamantes sob seus dedos. Apenas seguiu o roteiro. Não, discordou Mateus, sua voz mais baixa. Foi além do roteiro. Eles acreditaram em você. Uma pausa significativa. Eu quase acreditei. Algo na maneira como ele disse isso fez o coração dela saltar uma batida. Isso significa que passei no teste? Perguntou Sofia, tentando aliviar a estranha tensão que subitamente surgira entre eles. Mateus voltou a olhar pela janela. O perfil de seu rosto destacado contra o pôr do sol, que começava a pintar o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa. O teste real será esta noite com meu avô e com meu tio, Vicente. A mudança em seu tom, ao mencionar o tio, não passou despercebida por Sofia. Seu tio não aprova o noivado? Meu tio não aprova nada que eu faça, respondeu Mateus, um frio repentino em sua voz. Vicente assumiu a presidência das indústrias Drummond após o acidente dos meus pais. Ele administra tudo até eu completar 30 anos, ou me casar o que vier primeiro. Sofia arregalou os olhos, compreendendo subitamente.
Então nosso noivado não é apenas para agradar seu avô. É um jogo de xadrez, Sofia, admitiu Mateus, seus olhos encontrando os dela novamente. Meu avô fica feliz e eu recupero o controle sobre o que é meu por direito. Seu tio sabe disso? Vicente não é tolo. Ele deve estar furioso neste momento. Um sorriso sem humor curvou os lábios de Mateus. Prepare-se. Ele fará de tudo para provar que somos uma farsa. Ao invés de seguirem para a mansão, o motorista tomou uma direção diferente. Mudança de planos, informou Mateus, notando o olhar questionador de Sofia. Vamos direto ao hospital. Meu avô está ansioso para conhecê-la, especialmente depois do anúncio à imprensa. Sofia sentiu o estômago embrulhar. Agora? Mas eu não tive tempo de me preparar. Você esteve perfeita na coletiva, disse Mateus, seus olhos encontrando os dela. Apenas seja você mesma. Com meu avô é o que funcionará melhor. E quanto ao seu tio? Vicente estará lá, sem dúvida. Mateus virou-se para ela, seus olhos intensos. Lembre-se do que falei. Meu avô pode parecer frágil, mas sua mente é afiada. Ele perceberia qualquer falsidade. O Hospital São Lucas era uma estrutura imponente de vidro e aço, mas o quarto privativo de Antônio Drummond parecia acolhedor de uma forma inesperada. Flores frescas em vasos de cristal, fotografias de família nas mesas laterais e o aroma suave de lavanda que Sofia descobriria mais tarde ser o favorito do patriarca. Ao entrarem no quarto, Sofia viu primeiro Vicente, cuja postura rígida e sorriso calculado contrastavam com a fragilidade evidente do homem na cama. Antônio Drummond, cujos olhos, do mesmo verde intenso de Mateus, brilhavam com uma vivacidade que contradizia seu corpo debilitado. "Ah, finalmente!" exclamou Antônio, sua voz surpreendentemente forte, apesar de sua aparência frágil. O casal que todos comentam. Mateus aproximou-se imediatamente do avô, inclinando-se para beijar sua testa com um carinho que Sofia nunca havia presenciado antes. "Como está se sentindo hoje, vovô?" "Melhor agora que trouxe sua noiva para me conhecer", respondeu Antônio, seus olhos fixos em Sofia. "Venha mais perto, querida. Estes olhos velhos precisam ver a mulher que conquistou meu neto." Sofia aproximou-se, sentindo o olhar avaliativo de Vicente, acompanhando cada passo. O perfume amadeirado do homem mais velho era discreto, uma fragrância que lembrava livros antigos e tardes de sol. "É uma honra conhecê-lo, Sr. Drummond?" disse ela, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Antônio pegou sua mão entre as suas, mãos surpreendentemente fortes, apesar da idade, marcadas por décadas de trabalho e vida. Seus olhos, tão semelhantes aos de Mateus, estudaram seu rosto com intensidade inquietante. "O anel de minha filha Helena", disse ele, notando a joia em seu dedo. Seus olhos marejaram a emoção genuína. Mateus lhe deu o anel de sua mãe. "Sarém, senhor", respondeu Sofia suavemente, sentindo a textura da pele envelhecida, do homem contra a sua. "É a coisa mais preciosa que já recebi." Os olhos de Antônio estudaram seu rosto por um longo momento, e Sofia teve a estranha sensação de que ele estava olhando diretamente para sua alma, além de qualquer fachada que tentasse manter. Uma gota de suor escorreu por suas costas, sob o vestido elegante. Então, inesperadamente, Antônio sorriu, o gesto transformando completamente seu rosto enrugado. "Você tem os mesmos olhos sinceros que minha Helena tinha, olhos que não sabem mentir." Ele olhou para Mateus, que observava a cena com expressão tensa. "Você escolheu bem, meu neto." Vicente pigarreou, o som quebrando o momento. "Pai não deveria se cansar. Os médicos recomendaram."
Os médicos recomendam que eu não respire muito fundo, Vicente, cortou Antônio com ironia afiada. Mais ainda, decido como passar o tempo que me resta e quero conhecer a futura senhora Drummond. As horas seguintes passaram em uma conversa surpreendentemente agradável. Antônio era um contador de histórias nato, compartilhando memórias da juventude de Mateus, da construção do Império Drummond e da esposa que ainda claramente amava. Vicente permanecia à margem, seus olhos frios raramente deixando Sofia, como um predador esperando um momento de fraqueza. "E você, querida?" perguntou Antônio finalmente. Mateus mencionou que trabalhava em uma livraria. "Deve amar livros." "Mais do que tudo", respondeu Sofia honestamente, sentindo-se relaxar pela primeira vez desde que entrara no quarto. "Cresci, cercada por eles. Minha mãe era professora e me ensinou a ler antes mesmo de entrar na escola. Sua mãe ainda vive?" Sofia sentiu um nó na garganta. "Não, senhor. Ela faleceu quando eu tinha 12 anos. "Uma pena", disse Antônio suavemente, apertando sua mão. "Ela criou uma filha extraordinária." Vicente emitiu um som que poderia ser interpretado como uma risada abafada. O olhar que Mateus lançou ao tio teria congelado lava. "Sabe, precisamos de alguém para organizar nossa biblioteca", continuou Antônio, seus olhos brilhando com algo que parecia diversão. "A atual bibliotecária está para se aposentar e nossa coleção é uma das mais importantes do país. Alguém com seu conhecimento e amor pelos livros seria perfeito." Vicente quase engasgou. "Você não pode estar falando sério, pai. Ela não tem qualificações formais." "Decido o que acontece na minha própria casa, Vicente", respondeu Antônio firmemente, uma autoridade subjacente em sua voz frágil. "Sofia começará amanhã, se assim desejar." Sofia olhou para Mateus, que parecia tão surpreso quanto ela. Seria uma honra, Sr. Drummond", respondeu finalmente. Quando a visita terminou, Antônio pediu um momento a sós com Sofia. Mateus hesitou, mas assentiu, deixando o quarto com Vicente. Uma vez sozinhos, o patriarca segurou a mão de Sofia entre as suas, seu toque surpreendentemente gentil. "Meu neto carrega muitos fardos, Sofia", disse ele, sua voz mais baixa agora. A perda dos pais tão jovem, a responsabilidade do Império Drummond, ele construiu muros ao redor do coração. Seus olhos verdes, tão semelhantes aos de Mateus, fixaram-se nos dela. "Mas vejo algo quando ele olha para você, algo que não via há muito tempo." Sofia sentiu o rosto esquentar. "Sr. Drummond, Antônio, por favor", interrompeu ele com um sorriso. "Ou avô, se preferir. Logo será oficialmente da família." Um calor estranho se espalhou pelo peito de Sofia, parcialmente felicidade pela aceitação, parcialmente culpa pela farsa que representavam. "O que está sentindo agora?" continuou Antônio, como se lesse seus pensamentos. "Essa confusão, esse conflito, é normal. Os inícios mais complicados às vezes levam aos finais mais belos." Com essas palavras enigmáticas, ele apertou sua mão uma última vez, antes de chamar Mateus de volta. No carro, a caminho da mansão, Mateus parecia perdido em pensamentos, o perfil recortado contra as luzes da cidade. "Ele gostou de você?" disse finalmente. "Muito mais do que esperava." "Seu avô é incrível", respondeu Sofia sinceramente. "Consegue ver através das pessoas." Mateus virou-se para ela, seus olhos refletindo as luzes da cidade. "É o que me preocupa." 2 semanas haviam se passado desde que Sofia assumira seu papel de falsa noiva e bibliotecária real. A biblioteca da mansão Drummond tornara-se seu refúgio. O aroma reconfortante de couro e papel antigo,
a textura dos livros raros sob seus dedos, o silêncio acolhedor que apenas um santuário literário pode oferecer. As visitas regulares a Antônio no hospital também se tornaram parte preciosa de sua rotina. O que começara como encenação transformou-se em conexão genuína. O idoso a cativara com sua inteligência vivaz e coração generoso. "Você é boa para ele", comentou Antônio certa tarde, o perfume suave de lavanda no quarto hospitalar envolvendo-os como uma presença reconfortante. "Ele sorri mais quando você está por perto." Sofia ajustou as flores frescas no vaso, sentindo o coração acelerar. Era verdade que Mateus mudara nas últimas semanas, mais relaxado, mais acessível. "Antônio, Mateus ama muito o senhor, faria qualquer coisa para vê-lo feliz, inclusive arranjar uma noiva de mentira." A pergunta atingiu-a como um choque elétrico. Ela congelou, o livro que segurava quase escorregando de seus dedos, como... "Por que diz isso?" O idoso sorriu gentilmente. "Minha querida, não se vive 85 anos sem aprender a distinguir entre o real e o conveniente." Seus olhos, tão semelhantes aos de Mateus, brilharam com compreensão. "Conheço meu neto. Sei das condições para ele assumir a empresa. O que começou como contrato pode se transformar em algo mais, se vocês permitirem. Por que não diz nada a ele? E perder o privilégio de ver como isso se desenrola naturalmente?" Antônio riu surpreendentemente forte. "Além disso, há verdades que vocês dois precisam descobrir por conta própria." Aquela tarde, na gala beneficente do Hospital São Lucas, Sofia compreendia melhor o significado daquelas palavras. O salão brilhava sob lustres de cristal, o ar pesado com perfumes caros e champanhe, enquanto Vicente, tio de Mateus, circulava como um predador entre os convidados. "A noiva mais comentada de São Paulo", disse ele ao interceptá-los, seu perfume adocicado invadindo o espaço pessoal de Sofia, quando beijou formalmente sua bochecha. Durante o jantar, Vicente, como anfitrião, lançou sua armadilha. Um discurso aparentemente inocente, que logo se transformou em algo perverso. O acidente que tirou de nós, Ricardo e Helena, os pais de Mateus. Vicente pausou dramaticamente. Uma noite chuvosa na rodovia dos Bandeirantes, após o aniversário de seu filho. Sofia sentiu Mateus congelar ao seu lado, o guardanapo de linho amassado entre seus dedos, o rosto subitamente pálido, olhos fixos no nada. Quando ela tocou sua mão, a pele estava fria como mármore. "Preciso de ar", murmurou ele, levantando-se abruptamente. No terraço isolado, longe da música e das conversas, Mateus finalmente falou, sua voz rouca como papel sendo rasgado. "A última coisa que disse ao meu pai foi que o odiava." As luzes da cidade brilhavam abaixo deles, refletindo-se em seus olhos úmidos. Era meu aniversário de 15 anos. Ele estava atrasado por causa do trabalho. Então saiu para me buscar, pegou minha mãe e... Sua voz falhou. Sofia o abraçou instintivamente, sentindo seu corpo tenso contra o dela. O perfume amadeirado de sua colônia misturando-se com o aroma suave de sua pele aquecida. Por um momento ele resistiu, então relaxou, deixando-se ser confortado pela primeira vez em anos. "Vicente sempre insinua que foi minha culpa", sussurrou ele contra o cabelo dela. "Mas às vezes penso que não foi apenas um acidente." Um flash de câmera interrompeu o momento, forçando-os a recompor suas fachadas públicas. Na volta para a mansão, o silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas. Na manhã seguinte, determinada a entender mais, Sofia entrou no território proibido, a porta sempre trancada no fundo da biblioteca. O clique da fechadura soou como um trovão no silêncio quando a 7ª chave antiga
Finalmente funcionou. Dentro, não um depósito, mas um escritório preservado no tempo, papéis sobre a mesa, uma xícara de café pela metade, como se seu ocupante tivesse saído por um momento. Uma placa identificava Ricardo Drummond, presidente. O ar tinha aquele cheiro particular de lugares há muito fechados, memórias suspensas na poeira que dançava à luz filtrada. O que pensa que está fazendo? Sofia virou-se, o coração quase saltando pela garganta. Mateus estava à porta, os olhos verdes escurecidos pela fúria. Jamais o vira tão furioso. Saia, agora! As palavras que se seguiram foram como lâminas. Não confunda nosso acordo comercial com intimidade, disse ele friamente. Somos sócios em uma farsa, nada mais. Aquela noite, uma tempestade violenta açoitou São Paulo, a chuva fustigando as janelas da mansão como dedos impacientes. Um grito cortou o silêncio, vindo do quarto de Mateus. Sofia correu pelo corredor, os pés descalços, silenciosos contra o mármore frio. Dentro do quarto escuro, iluminado apenas por relâmpagos ocasionais, Mateus debatia-se contra os lençóis, preso em um pesadelo. Não, pai, me desculpe. Murmurava entre respirações entrecortadas. Mateus chamou-a suavemente, sentando-se na beirada da cama. É só um sonho. Quando tocou seu ombro, ele despertou abruptamente, agarrando seu pulso com força. Por um momento, seus olhos estavam desfocados, ainda vendo as imagens do pesadelo. Sofia, o que está fazendo aqui? Você gritou, explicou ela simplesmente. Parecia intenso. Sinto muito pelo que aconteceu esta manhã, disse Sofia, quebrando o silêncio do quarto ainda trêmulo com os ecos da tempestade. Não tinha direito de entrar naquela sala. Mateus suspirou, a luz suave do abajur suavizando as linhas duras de seu rosto. Eu reagi de forma exagerada. Aquele lugar é como um santuário. Foi ideia do meu avô inicialmente, continuou ele, surpreendendo Sofia com sua repentina abertura. Com o tempo, tornou-se um lembrete do legado que preciso honrar. Lamentou como um peso em seus ombros. Um trovão particularmente forte sacudiu a mansão, fazendo as luzes oscilarem. Sofia levantou-se para sair, mas Mateus segurou seu pulso, o calor de seus dedos contra sua pele, enviando ondas de eletricidade por seu corpo. Fique, pediu ele, sua voz rouca de vulnerabilidade. Só até eu adormecer. A tempestade. Sofia assentiu e sentou-se na beirada da cama. Enquanto Mateus adormecia, ela refletia sobre como o homem arrogante que conhecera há semanas estava lentamente revelando camadas mais profundas, mais humanas. Sofia cruzou as pernas devagar, tentando ignorar o barulho da tempestade e, mais ainda, o som da respiração tranquila de Mateus se acalmando ao lado dela. Ela olhou para ele com o canto dos olhos e sentiu uma pontada incômoda no peito, uma mistura de empatia e algo que não deveria estar ali. Em que buraco emocional eu fui me enfiar? Pensou, tentando conter um suspiro. Assinei um contrato, não um convite para ter um colapso hormonal por um milionário ferido e absurdamente bonito. Ajeitou a camiseta nos ombros, desconfortável com a ideia de estar tão próxima dele e, ao mesmo tempo, desejando não precisar ir embora. Você não está aqui para se apaixonar, Sofia. Você está aqui para ser funcional. Mas o jeito como ele apertara seu pulso, com mais necessidade do que força, a deixava desconcertada. Droga! Até o jeito que ele dorme parece ter dinheiro. Fechou os olhos por um instante e pensou. Nosso contrato está começando a parecer a menor das complicações entre nós. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável. Olhares que duravam um pouco mais, mãos que se roçavam acidentalmente,
conversas que fluíam sem o peso da formalidade anterior. Em uma ensolarada manhã de domingo, Sofia foi surpreendida por um Mateus irreconhecível, jeans e camisa azul, substituindo o habitual terno impecável. "Tem planos para hoje?" perguntou. Ele, observando-a organizar livros de poesia, além de me perder em Drummond e Bandeira. "Não." "Irônico", sorriu ele. "O quê?" "Drummond, meu sobrenome." Sofia riu. Carlos e Mateus Drummond, dois homens intensos da literatura brasileira. Para sua surpresa, Mateus soltou uma risada genuína que transformou completamente seu rosto, iluminando-o de uma forma que acelerou o coração dela. Não me compararia a ele. Carlos tinha a alma de poeta. Eu tenho a alma de... "De quê?" provocou Sofia. "De empresário, suponho." "Não tenho tanta certeza", respondeu ela, observando-o atentamente. "Há mais em você do que o mundo vê, Mateus Drummond." Naquela tarde, ele a levou a um lugar que ninguém de seu círculo social conhecia, o Centro Comunitário Helena Drummond, na periferia de São Paulo. O prédio modesto pintado de amarelo pulsava com risadas infantis e cheirava a comida caseira. Sofia observou fascinada enquanto Mateus interagia com as crianças, jogando futebol, ajudando nas lições, ouvindo pacientemente uma menina tímida tocar violão. Este era um homem que ela jamais imaginara existir por trás da fachada do bilionário frio. "Sua mãe criou este lugar?" perguntou Sofia mais tarde, no banco do pátio. Sim, ela foi assistente social por escolha própria, contrariando as expectativas da família. Mateus observava as crianças brincando, o sol da tarde dourado em seu perfil. "Quando eles morreram, eu estava perdido. Este lugar me salvou tanto quanto eu ajudei a salvá-lo." "Ninguém sabe dessa parte da sua vida, não é?" "Não é algo que compartilho", confirmou ele. A imprensa transformaria isso em um espetáculo de caridade. Sofia tocou seu braço gentilmente. "Obrigada por compartilhar isso comigo." Ao anoitecer, Mateus a levou a um mirante natural com vista para São Paulo. O pôr do sol transformava a metrópole caótica em uma paisagem onírica de ouro e púrpura. "Meu pai me trazia aqui", explicou ele. "Dizia que era importante ver a cidade de longe às vezes para lembrar do impacto de nossas decisões. Sabe por que te trouxe aqui hoje?" perguntou Mateus, virando-se para encará-la, a luz dourada do sol poente transformando seus olhos em esmeraldas líquidas. "Porque você é a primeira pessoa em 15 anos com quem senti vontade de compartilhar estas partes da minha vida." Ele deu um passo em sua direção. "Porque você realmente me vê, não o herdeiro Drummond, não o playboy dos tabloides. Apenas, Mateus, você também me vê", murmurou Sofia. "A verdadeira Sofia, não a bibliotecária contratada. Vejo uma mulher extraordinária que perdeu tudo e manteve sua dignidade, que se adapta sem perder sua essência, que encara um bilionário irritadiço sem medo." Sofia riu suavemente, inclinando-se instintivamente quando ele tocou seu rosto. "Nosso contrato está começando a parecer a menor das complicações entre nós", disse Mateus, sua voz baixa e intensa. Sofia arregalou os olhos. Surpresa. Essas foram exatamente as palavras que pensei naquela noite da tempestade enquanto você dormia. Não estava completamente adormecido, admitiu ele com um pequeno sorriso. Ouvi o que você sussurrou, e você tinha razão. Isso está ficando complicado. Complicado como? Murmurou ela, o coração martelando contra as costelas. Em resposta, Mateus inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Mas Sofia não queria recuar. Ergueu-se na ponta dos pés, eliminando a distância entre eles. O primeiro toque de seus lábios foi hesitante,
quase reverente. O gosto dele era café e hortelã, o aroma de sua colônia envolvendo-a completamente, o calor de seu corpo contrastando com o frescor crescente do entardecer. Não era um beijo para as câmeras, era real, inesperado, não ensaiado e infinitamente mais poderoso. Isso não estava no contrato, murmurou ele quando se separaram, ambos sem fôlego. Definitivamente não, concordou Sofia. Acho que precisamos de uma cláusula adicional. Mateus riu, o som reverberando através dela. Ou talvez precisemos de um contrato completamente novo. O sol finalmente desapareceu, as primeiras estrelas pontilhando o céu. Mas para Sofia e Mateus, o mundo havia se reduzido àquele pequeno espaço compartilhado, onde não eram herdeiro e bibliotecária, não eram noivos de mentira. Eram apenas duas pessoas descobrindo que, às vezes, a realidade pode ser mais surpreendente que qualquer ficção. A luz suave da manhã filtrava-se através das cortinas do quarto, despertando Sofia gentilmente. Os eventos da noite anterior no mirante permaneciam vívidos em sua memória. O toque de Mateus, o calor de seus lábios, as palavras que trocaram sob o céu estrelado. Por um momento, permitiu-se reviver aquela sensação, o coração acelerando só de lembrar. Mas o dia precisava começar. Levantou-se decidida, tentando afastar o devaneio. «Mantenha os pés no chão, Sofia», murmurou para si mesma, enquanto prendia o cabelo. «Contratos têm consequências». «No pio!» Enquanto escolhia meticulosamente o que vestir, uma ideia insistente ocupava seus pensamentos. Um gesto pequeno, talvez, mas significativo. Antes que pudesse dissuadir-se, Sofia desceu para a cozinha, ainda silenciosa nas primeiras horas da manhã. Senhorita Sofia acordou cedo, comentou Maria, a governanta, surpresa ao vê-la. Pensei em preparar um café da manhã, explicou Sofia, sentindo as bochechas esquentarem. Para Mateus. Um brilho de compreensão passou pelos olhos. Experientes de Maria. O café colombiano está no armário superior. É o preferido dele. Com cuidado, Sofia selecionou frutas frescas, pães artesanais e preparou o café exatamente como Maria a instruiu. O aroma rico e intenso preencheu a cozinha enquanto ela arranjava tudo em uma bandeja de prata, acrescentando como toque final uma pequena gardênia branca em um vasinho de cristal. Simples, elegante, sem palavras desnecessárias. O corredor que levava ao quarto de Mateus nunca parecera tão longo. Cada passo amplificava sua incerteza. Seria um gesto muito íntimo? Ultrapassava os limites do acordo deles? Parou diante da porta, respirou fundo e bateu suavemente. Nenhuma resposta. Tentou novamente, um pouco mais forte. Apenas silêncio. Hesitante, girou a maçaneta. O quarto estava impecavelmente arrumado, a cama feita com precisão militar. Foi quando ouviu o som abafado do chuveiro. O vapor escapava pela porta entreaberta do banheiro, trazendo consigo o aroma inconfundível da colônia de Mateus. Sofia sentiu o rosto esquentar. Deveria sair, mas a bandeja pesava em seus braços. Decidiu-se rapidamente, colocando-a sobre a mesa próxima à janela, ajustando a pequena flor branca uma última vez. Ela estava prestes a sair quando a voz de Mateus a deteve, vinda de dentro do banheiro. «Quem está aí?» perguntou ele, o som abafado pelo barulho do chuveiro que acabara de cessar. «Sou eu, Sofia», respondeu ela, sentindo o rosto esquentar. «Desculpe, eu só trouxe o café. Volto mais tarde». «Espere um momento», pediu Mateus. Sofia assentiu para si mesma, desconfortável, olhando para a bandeja que havia preparado com tanto cuidado. Alguns minutos depois, a porta do banheiro se abriu e Mateus surgiu já vestido em calça social e camisa branca. Os cabelos escuros ainda úmidos, penteados para trás. Eu
Trouxe café da manhã, explicou ela, fazendo um gesto vago em direção à bandeja, aliviada pela situação menos constrangedora. Um agradecimento pelo dia de ontem. Um silêncio estranho pairou entre eles. Não constrangedor, mas carregado de algo indefinível. Isso é... Mateus parecia genuinamente surpreso. Suas defesas habituais temporariamente ausentes. Ninguém nunca... Não completou a frase, mas não era necessário. Sofia entendeu. No mundo dele, as pessoas queriam coisas dele. Não faziam coisas para ele. Café colombiano, disse ela, para preencher o silêncio. Maria mencionou que é seu preferido. Um sorriso, não o calculado e social que ele usava nos eventos, mas algo mais suave, quase tímido, transformou completamente o rosto de Mateus. Fico feliz que tenha gostado, respondeu Sofia, sentindo um calor inexplicável diante daquele sorriso genuíno. Bem, vou deixá-lo tomar seu café em paz. Tenho trabalho na biblioteca esta manhã. Ela caminhou em direção à porta, tentando não parecer apressada, embora sentisse uma estranha necessidade de criar distância entre eles. Havia algo naquele momento, naquela versão desarmada de Mateus, que a deixava vulnerável de uma forma que o contrato certamente não previa. Sofia chamou ele quando ela já estava no corredor. Ela virou-se. Obrigado. De verdade. O olhar que trocaram naquele momento dizia mais que qualquer palavra. Algo havia mudado entre eles, sutil como o primeiro raio de sol após uma longa tempestade, mas inegavelmente presente. Na semana seguinte ao café da manhã no quarto de Mateus, o clima na mansão Drummond mudara sutilmente. Olhares mais demorados eram trocados durante as refeições, dedos se roçavam acidentalmente ao passar documentos e a distância prudente que mantinham começou a diminuir, tanto física quanto emocionalmente. A intimidade crescente entre Sofia e Mateus não passou despercebida. Vicente observava com suspeita, seus olhos frios seguindo cada movimento do casal durante os jantares familiares. Certa noite, após uma visita particularmente emotiva ao hospital, onde Antônio parecera mais frágil que nunca, Vicente os interceptou no corredor da mansão. Impressionante atuação, comentou ele, o perfume adocicado invadindo o espaço de Sofia quando ele se aproximou. Quase me convenceram. Não estamos atuando para você, Vicente, respondeu Mateus friamente, colocando-se sutilmente entre Sofia e o tio. Claro que não. O sorriso de Vicente era gelado como uma navalha. Mas talvez estejam atuando para vocês mesmos. Ele ajustou o relógio de ouro em seu pulso com deliberada lentidão. Meu pai pode estar senil o suficiente para acreditar nessa farsa. Mas eu não. Sofia sentiu Mateus enrijecer ao seu lado. Seu pai enxerga mais do que todos nós juntos, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Vicente estreitou os olhos, estudando-a com novo interesse. Cuidado, querida, você é substituível neste jogo. Mais tarde, no silêncio da biblioteca, Sofia encontrou Mateus contemplando a chuva através da janela, um copo de uísque intocado em sua mão. O aroma amadeirado da bebida misturava-se ao cheiro de couro e papel dos livros antigos. Ele vai tentar algo, disse Mateus sem se virar. Vicente sempre quer vencer, não importa o custo. Sofia aproximou-se, tocando levemente seu braço. O calor de sua pele sob o tecido fino da camisa enviou aquela já familiar onda de eletricidade por seu corpo. O que ele poderia fazer? Mateus virou-se, seus olhos encontrando os dela. Desmascarar-nos. Provavelmente já tem investigadores particulares tentando encontrar provas do nosso acordo. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, preenchido apenas pelo som suave da chuva contra as janelas.
Precisamos sair daqui, decidiu Mateus subitamente. Alguns dias longe, apenas nós dois. Para pensarmos. Sair para onde? Angra dos Reis. Tem uma casa na praia lá. Um sorriso hesitante surgiu em seus lábios. Longe dos olhos de Vicente, da imprensa, de tudo. A casa de praia em Angra revelou-se uma elegante propriedade à beira-mar. Diferente da grandiosidade opressiva da mansão em São Paulo, este lugar tinha uma simplicidade sofisticada. Madeira clara, grandes janelas voltadas para o oceano, o aroma de sal e flores tropicais permeando cada ambiente. Na primeira noite, jantaram na varanda, sob as estrelas, o som das ondas quebrando na praia como uma melodia constante. Sofia nunca vira Mateus tão relaxado, sem gravata, os primeiros botões da camisa abertos, os pés descalços contra o deck de madeira. Quando comprei esta casa, meu avô disse que finalmente eu tinha feito algo sensato com meu dinheiro, comentou ele, servindo mais vinho em suas taças. É o primeiro lugar que vejo que realmente parece com você, respondeu Sofia. Não com o Mateus Drummond das revistas, mas com o homem que conheço agora. Ele a estudou por sobre a borda de sua taça, o verde de seus olhos intensificado pela luz suave das velas. E que homem você conhece agora, Sofia? Um homem complexo, que esconde sua vulnerabilidade atrás de muros cuidadosamente construídos, que ama profundamente, mesmo quando tenta negar isso a si mesmo. Sofia fez uma pausa, reunindo coragem. Um homem por quem estou me apaixonando, contrato ou não. Um silêncio tenso pairou entre eles. O olhar de Mateus nunca deixou o rosto dela, como se procurasse qualquer sinal de falsidade. Então, em um movimento fluido, ele se levantou e caminhou até ela, estendendo a mão em um convite silencioso. Sofia aceitou, permitindo que ele a guiasse pela areia morna da praia privativa. O luar criava um caminho prateado sobre o oceano escuro, o cheiro de maresia envolvendo-os como um abraço. Pensei que isso seria apenas negócios, confessou Mateus, entrelaçando seus dedos aos dela. Acreditei que poderia manter distância, seguir o plano. Mas então você trouxe café da manhã. Você me viu tendo pesadelos e ficou. Você visitou meu avô mesmo quando não havia câmeras ou pessoas para impressionar. Ele parou, virando-se para encará-la completamente, o rosto iluminado pela lua. Você me fez perceber que tenho vivido como um fantasma desde que perdi meus pais, existindo, mas não vivendo. Mateus. Não, deixe-me terminar. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, seus olhos verdes intensos na penumbra. Ou não sei como isso aconteceu, nem quando começou, mas sei que não consigo mais fingir que é apenas um contrato. O que sinto por você é real, Sofia, mais real que qualquer coisa que senti em anos. As palavras que haviam dançado no coração de Sofia por semanas finalmente encontraram voz. Também é real para mim. Talvez sempre tenha sido, desde o momento em que me salvou na chuva. O beijo que compartilharam então foi diferente do primeiro. Não havia hesitação, apenas certeza. O sabor dele era vinho e sal, suas mãos firmes em sua cintura, puxando-a para mais perto. Sofia sentiu-se derreter contra ele, cada barreira cuidadosamente construída, desmoronando como um castelo de areia sob as ondas. Quando se separaram, ofegantes, as palavras pareciam inadequadas. Mateus tomou sua mão e, em silêncio, guiou-a de volta à casa. Cada passo era uma escolha deliberada, cada olhar uma promessa. A luz da lua filtrava-se através das janelas, banhando o quarto em um brilho prateado, entre olhares que diziam mais que palavras e toques que revelavam verdades até então silenciadas. Sofia e Mateus descobriram uma nova linguagem juntos,
O tempo pareceu suspender-se naquele espaço compartilhado, as máscaras de falsos noivos finalmente abandonadas, o contrato esquecido nas sombras do que agora se revelava entre eles. Naquela noite, em Angra, sob o céu estrelado e ao som das ondas, entregaram-se a uma verdade que não podia mais ser negada. O mundo exterior desapareceu. Não existia Vicente. Não existiam indústrias Drummond. Não existia um acordo de papel. Apenas duas almas reconhecendo-se em um encontro que parecia predestinado desde o primeiro olhar na chuva. Depois, aninhada contra o peito de Mateus, ouvindo o ritmo constante de seu coração, Sofia compreendeu que não haveria retorno ao que eram antes. O contrato havia sido redesenhado sem uma única palavra escrita. Os 3 dias em Angra passaram como um sonho, nadando no mar cristalino, caminhadas pela praia ao pôr do sol, noites de amor intenso e conversas que se estendiam até a madrugada. Longe dos olhares alheios e das expectativas, descobriram-se verdadeiramente. Na última noite, enquanto jantavam à luz de velas, o celular de Mateus tocou. Era o hospital. Antônio havia piorado repentinamente. A viagem de volta foi tensa, o helicóptero cortando o céu escuro como uma flecha. No Hospital São Lucas encontraram Vicente no corredor, seu rosto uma máscara de preocupação calculada. Finalmente apareceram, comentou ele acidamente. Estavam muito ocupados com sua lua de mel antecipada? Como ele está? Perguntou Mateus, ignorando a provocação. Estabilizado por enquanto, mas quer ver vocês, principalmente você, Sofia. Parece que tem algo importante para dizer. O quarto de hospital parecia menor agora, mais opressivo. Antônio estava notavelmente mais pálido, as máquinas ao seu redor zumbindo e apitando em uma sinfonia preocupante. Ainda assim, seus olhos verdes, tão semelhantes aos de Mateus, brilharam quando os viu. "Ah, vocês voltaram", disse ele, sua voz mais fraca, mas ainda carregando aquela autoridade inata. "Venham mais perto os dois." Sofia tomou uma de suas mãos, Mateus a outra. O contraste entre a pele enrugada de Antônio e a juventude deles nunca parecera tão pronunciado. "Vicente acha que estou sendo enganado", começou Antônio, um sorriso irônico curvando seus lábios pálidos. "Ele passou a manhã toda me mostrando provas de que seu noivado é uma farsa." Sofia sentiu seu coração congelar. Mateus apertou a mão do avô com mais força. "Vovô, eu posso explicar?" "Não há nada para explicar", interrompeu Antônio suavemente. "Eu sabia desde o início. Conheço meu neto bem demais para ser enganado." O choque no rosto de Mateus era palpável. "Você sabia?" "Claro que sabia." Achou mesmo que eu acreditaria que meu neto, que nunca trouxe uma namorada para me conhecer em 15 anos, subitamente apareceria noivo? Ele riu, o som transformando-se em uma tosse leve. "Além disso, já havia conversado com Sofia sobre isso, não é, querida?" Sofia sentiu lágrimas nos olhos. "Sim, senhor." "O que me surpreendeu", continuou Antônio, "foi assistir a farsa transformar-se em verdade diante dos meus olhos." Seus olhos passaram de um para o outro. O que começou como contrato floresceu em algo que nem vocês esperavam, não é? A vulnerabilidade no rosto de Mateus era dolorosa de testemunhar. "Vovô, me perdoe, eu só queria me fazer feliz, eu sei." E conseguiu, meu filho. Não pelo noivado combinado, mas por finalmente permitir-se viver novamente. Antônio sorriu apertando suas mãos. O amor verdadeiro não pode ser falsificado. E é isso que vejo quando olho para vocês agora. Vicente, que observava da porta, deu um passo à frente. "Isso é absurdo." "Pai, eles te enganaram, planejaram tudo." Vicente, a voz de Antônio, embora fraca,
carregava décadas de autoridade inquestionável. Antônio, vocês dois construíram a empresa à sua maneira. Você a sustentou durante anos difíceis. E Mateus traz a visão que precisamos para o futuro. A presidência das indústrias Drummond será compartilhada entre vocês. Vicente e Mateus trocaram olhares surpresos. Uma copresidência, continuou Antônio, onde Vicente mantém o controle operacional que domina tão bem. E Mateus assume a diretoria de inovação e expansão, ambos com igual poder de decisão e participação nos lucros. Pai, isso nunca foi discutido, protestou Vicente, porque vocês dois estavam muito ocupados competindo para perceber que são mais fortes juntos, respondeu Antônio com um sorriso cansado. Esta empresa foi construída por uma família e assim continuará. Ou vocês dividem a liderança ou divido a empresa em duas. 3 semanas depois, em uma cerimônia íntima na capela particular da mansão Drummond, Sofia e Mateus trocaram votos verdadeiros. O vestido dela era simples, mas elegante. A única joia, o anel com a esmeralda que agora carregava significado real. O perfume de rosas brancas e lavanda preenchia o ar misturando-se ao aroma de velas e emoção contida. Antônio assistiu da primeira fila, em sua cadeira de rodas, lágrimas não contidas brilhando em seu rosto enrugado. Ao seu lado, Vicente mantinha uma expressão neutra, a derrota ainda amarga em seus lábios finos. Prometo honrar não apenas o contrato que nos uniu, disse Mateus em seus votos, mas o amor que cresceu inesperadamente entre nós. Você me ensinou que existe vida além dos muros que construí, Sofia. Prometo passar cada dia lembrando que o melhor investimento que já fiz foi em nós. Sofia, lágrimas nos olhos, respondeu. Prometo ser não apenas sua esposa nos documentos, mas sua parceira na vida. O que começou como um acordo comercial transformou-se no maior tesouro que já encontrei. Prometo lembrar sempre que, às vezes, os começos mais inesperados levam aos finais mais belos, como seu avô me disse. O beijo que selou a união não foi para as câmeras, não foi para os convidados, foi apenas para eles. A confirmação de que, às vezes, o destino tem planos muito mais complexos e belos do que qualquer contrato jamais poderia prever. 2 meses após o casamento, Antônio Drummond faleceu pacificamente durante o sono. Deixou este mundo satisfeito, sabendo que seu neto finalmente encontrara não apenas uma esposa, mas um amor verdadeiro, e que o legado Drummond continuaria em mãos capazes. A leitura do testamento formalizou o que Antônio já havia compartilhado em suas conversas, a reestruturação da liderança das indústrias Drummond. Mateus e Vicente assumiriam uma copresidência, com Mateus dirigindo o setor de inovação e expansão, enquanto Vicente manteria o controle das operações existentes, cada um com igual poder de decisão e participação nos lucros. Para que aprendam a trabalhar juntos como uma verdadeira família, dizia a carta anexada ao testamento. A outra cláusula inesperada foi a que deixava a biblioteca da mansão sob responsabilidade de Sofia e a nomeava diretora da recém-criada Fundação Literária Drummond, um projeto que Antônio havia planejado em segredo, inspirado pela paixão de Sofia por livros, com o objetivo de promover a literatura e educação em comunidades carentes. Ele sabia exatamente o que cada um de nós precisava, comentou Sofia, enquanto organizava os livros que agora oficialmente lhe pertenciam. A vida como senhora Drummond era muito diferente do que Sofia imaginara. Começou a cursar biblioteconomia na USP, determinada a transformar sua paixão por livros em conhecimento formal. Mateus, por sua vez, revelou-se um marido atencioso, encontrando equilíbrio entre o trabalho
e o casamento de uma forma que surpreendia até mesmo seus associados mais próximos. Um ano depois, durante um jantar romântico comemorando seu aniversário de casamento, Sofia deu a notícia que mudaria suas vidas para sempre. "Estou grávida", anunciou, observando os olhos de Mateus se arregalarem em choque e depois brilharem com emoção pura. "Um bebê?", sussurrou ele, sua voz embargada. "Vamos ter um filho? Ou filha?", sorriu Sofia, colocando a mão dele sobre sua barriga ainda plana. "Em 7 meses, seremos 3. Quando Antônio Ricardo Mendonça Drummond nasceu, era a imagem do pai. Os mesmos olhos verdes penetrantes, o mesmo cabelo escuro. Sofia observava, maravilhada, enquanto Mateus segurava o pequeno herdeiro com reverência, sussurrando promessas de amor incondicional. "Ele nunca sentirá o peso das expectativas como eu senti", prometeu Mateus, beijando a testa do filho. "Ele saberá que é amado por quem é, não pelo que representa." Os anos passaram com a velocidade que só a felicidade proporciona. Sofia concluiu seu mestrado em literatura, assumindo plenamente a diretoria da Fundação Literária Drummond, expandindo seus programas para comunidades carentes por todo o Brasil. Mateus transformou as indústrias Drummond, focando em sustentabilidade e responsabilidade social, honrando o legado do avô de maneiras que o velho patriarca jamais poderia ter imaginado. Antônio, ou Toninho, como era carinhosamente chamado, crescia cercado de amor e livros, herdando a inteligência do pai e a sensibilidade da mãe. A mansão, antes fria e formal, tornou-se um lar verdadeiro, preenchido com risos e histórias. 5 anos após o nascimento de Toninho, Sofia surpreendeu a todos com uma nova gravidez. Desta vez, gêmeas. Helena e Cecília Mendonça Drummond vieram ao mundo em uma manhã ensolarada de primavera, trazendo ainda mais luz à família Drummond. "Helena como minha mãe", sussurrou Mateus emocionado, segurando uma das pequenas. "E Cecília como sua mãe", completou, olhando para Sofia com os olhos marejados. As meninas cresceram como reflexos uma da outra, fisicamente idênticas, com seus cabelos castanhos e olhos âmbar, como os da mãe, mas com personalidades distintas. Helena, determinada e analítica como o pai. Cecília, sonhadora e criativa como a mãe. Foi em um domingo comum, 7 anos após o nascimento das gêmeas, que o passado bateu à porta dos Drummond. Sofia estava no jardim, assistindo Mateus ensinar as crianças a andar de bicicleta, quando Maria apareceu com uma expressão preocupada. "Senhora, tem alguém na porta perguntando pela senhora." "Diz ser sua prima." O coração de Sofia acelerou. Lívia, após todos esses anos. Encontrou-a na sala de estar, os mesmos olhos, mas agora sem o brilho arrogante de antes. As roupas, antes de grife, eram simples e gastas. O perfume caro dera lugar ao cheiro de desespero mal disfarçado. "Nunca imaginei que te encontraria aqui", disse Lívia, um sorriso nervoso nos lábios ressecados. A Sofia que conheci, casada com o Mateus Drummond, o destino tem senso de humor. "O que quer, Lívia?", perguntou Sofia diretamente. A história desenrolou-se como Sofia poderia ter previsto. Investimentos errados, um casamento fracassado, dívidas crescentes. Lívia havia perdido tudo, inclusive o duplex na Vila Nova Conceição, que tanto orgulho lhe dera. "Não tenho para onde ir", concluiu ela, lágrimas genuínas nos olhos. "Sei que não mereço sua ajuda depois do que fiz", mas Sofia estudou o rosto da prima. A mulher que a havia expulsado sem misericórdia em uma noite chuvosa, que a chamara de estorvo. Havia 1000 razões para sentir satisfação com sua queda, para virar as costas como Lívia fizera anos atrás. Mas Sofia não era assim.
Temos um apartamento vago no bairro dos Jardins, disse finalmente. Não é grande, mas é confortável. Pode ficar lá até se reorganizar e posso conseguir uma posição para você na fundação. O choque no rosto de Lívia era palpável. Você me ajudaria? Depois de tudo? Não estou fazendo isso por você, Lívia. Estou fazendo por mim. Sofia sorriu suavemente, porque a pessoa que sou hoje não carrega rancor. A vida me ensinou que os começos mais difíceis às vezes levam aos finais mais belos. Mais tarde, quando contou a Mateus sobre a decisão, ele a abraçou com força. É por isso que me apaixonei por você, sabia? Essa capacidade de ver além das aparências, de oferecer segundas chances. Aprendi com o melhor, respondeu Sofia, tocando seu rosto com carinho. Um homem que me encontrou encharcada na chuva e me ofereceu não apenas um contrato, mas uma vida inteira. 10 anos após aquela noite fatídica na chuva, Sofia Mendonça Drummond sentou-se na biblioteca da mansão, sua biblioteca cercada pelos livros que tanto amava e pela família que construíra. Através da janela podia ver Mateus jogando futebol com Toninho no jardim, enquanto as gêmeas corriam ao redor deles, risadas preenchendo o ar da tarde. O contrato inicial, há muito esquecido em uma gaveta, havia sido substituído por votos muito mais profundos e verdadeiros. O que começara como um acordo comercial frio, transformara-se na mais extraordinária história de amor que jamais poderia ter imaginado. Sofia sorriu, fechando o livro em seu colo. Algumas histórias simplesmente não podem ser escritas antecipadamente, precisam ser vividas, página por página, surpresa por surpresa, até chegarem a um final que nenhum autor poderia ter previsto. E este era apenas o começo. Entre contratos e corações, entre chuva e sol, entre perdas e recomeços, Sofia e Mateus nos lembram que o amor verdadeiro não segue cláusulas predefinidas. Às vezes é nos encontros mais improváveis que descobrimos não apenas o outro, mas também a nós mesmos. A vida raramente nos dá o que planejamos, mas frequentemente nos apresenta exatamente o que precisamos. Você se emocionou com a jornada de Sofia e Mateus? Compartilhe conosco suas impressões. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias que fazem o coração bater mais forte. Deixe seu like se essa história mexeu com suas emoções e, principalmente, conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para essa história de amor que começou com um contrato e terminou com um felizes para sempre? Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.